noite. Nós hoje vamos fazer a nossa palestra online. A palestrante é a Nilza e a gente vai fazer a prece inicial para poder dar início ao trabalho. Senhor Jesus, amado Mestre, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje. Entendemos que esse momento pelo qual nós passamos é um momento de reflexão, é um momento de fazermos a nossa parte em prol da sociedade. Pedimos que a espiritualidade amiga possa estar presente ao lado de cada um de nós, nos orientando da melhor maneira possível para que essa situação possa ser revertida. Pedimos, Senhor, a sua proteção a cada dia e pedimos que a espiritualidade esteja conosco para mais um momento de esclarecimento da nossa doutrina. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então eu passo a palavra para minha mãe, que vai fazer a palestra, e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Como o Vinícius falou, é um momento de reflexão, é um momento que nós pedimos a compreensão de todos para o trabalho que nós vamos desenvolver. Então, nós estamos dando prosseguimento ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós estamos no item 14, Despreendimento dos bens terrenos. A semana passada, o nosso irmão Jairo, ele falou a respeito do emprego da riqueza. Então foi assim, a van premiere que nós estamos fazendo hoje, visto que se nós não soubermos empregar aquilo que Deus nos dá para usufruir, né, não souber fazermos direito, nós vamos ter problemas muito sérios. Então hoje nós estamos falando sobre o despreendimento dos bens terrenos. O que é bens terrenos? Se a gente for olhar de uma maneira geral, tudo que está em cima da terra são bens terrenos, não propriamente aquilo que nós adquirimos com o dinheiro, ou aquilo que nós recebemos como herança, aquilo que alguém nos doa. Então tudo e todos é bem terreno, visto que nós estamos no planeta Terra vivenciando este momento da nossa encarnação. E como não poderíamos deixar de falar, nós temos o hábito de falar tudo meu, minha, meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu filho, meu esposo. Então tudo é meu. E esse meu é um modo mesquinho e ignorante das leis do Criador que nós temos. Porque, na verdade, nós vamos descobrindo, com o estudo da doutrina espírita, que nós não temos, na realidade, nada, nós somos usufruto daquilo que nós hoje temos em mãos. E tudo que nós temos em mãos não é só para o nosso bem, é para podermos dividir com os nossos irmãos. E muitas das vezes, pela ignorância do conhecimento ou por sentimentos ainda pequenos, nós usamos somente em benefício próprio. Usamos para nós, usamos para os nossos entes queridos e sempre voltado para o nosso mundo. Vamos fazer uma pequena parada e vamos ver o que o Evangelho diz para nós a respeito disso. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho da melhoria em que entrastes. Somos devedores um dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Bom, paramos por aqui e vamos refletir um pouco. O nosso modo de agir
de achar que aquilo que nós compramos com o nosso dinheiro é o nosso bem e que ninguém pode tirar de nós, é um equívoco. Porque, na verdade, nós somos depositários, nós somos aqueles que estamos aqui para tomar conta de algo que Deus nos confiou. E essa confiança de Deus, nós não podemos quebrar, porque nós prestaremos conta um dia de tudo aquilo que Ele nos dá. Vamos prestar conta da nossa capacidade de entendimento, de relacionamento com o nosso irmão. Vamos prestar conta do amai-vos uns aos outros. Vamos prestar conta da nossa parte. Fora da caridade não há salvação. Vamos prestar conta de como nós estamos agindo e interagindo com o nosso semelhante. Todos aqueles que passam na nossa vida têm um porquê. Muitas das vezes nós não compreendemos e deixamos passar oportunidades únicas de servir e compartilhar e partilhar esse bem que Deus coloca em nossas mãos. E vamos mais adiante, quando ele diz assim: quer a riqueza se tem originado da vossa família, quer a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis nunca esquecer: tudo que vem de Deus retorna a Deus. Então, tudo que nós temos é simplesmente um empréstimo para que nós possamos usar para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento e, consequentemente, para o crescimento do outro. Vamos imaginar que eu tenha condições financeiras de uma forma boa, que eu possa ter uma vida tranquila. Se Deus me concedeu isso, Ele tem um propósito na minha vida. Ele tem um porquê. Como espírito imortal que eu sou, como sei que essa vida, estamos aqui de passagem, um dia tudo que eu construir, tudo que eu conseguir, eu vou aqui deixar. Esse raciocínio me faz ver que eu preciso crescer em comunhão com meu irmão. E nesse crescimento, ele só vai acontecer se acaso eu souber dividir. E nós fazemos isso. Nós dividimos o que nós temos. Nós compartilhamos. Nós temos tantas coisas bonitas ao nosso derredor, tantas coisas que nós podemos fazer pelos nossos irmãos e muitas vezes pelos nossos egoísmos, pelos nossos sentimentos ainda pequenos, nós deixamos passar. E muito pior é quando nós achamos que o que é meu é porque eu mereço, é porque eu lutei, então que o outro se vira. Mas, na verdade, não é assim. Todos nós sabemos que estamos aqui numa viagem que a qualquer momento ela chega ao fim. A qualquer momento nós teremos que prestar conta daquilo que Deus nos confiou. E quando Ele nos pedir essa conta, o que nós temos para responder? Nós temos aí várias mensagens falando do amor ao próximo. Nós temos aí várias mensagens nos chamando para o amor ao próximo. Temos aquela parábola do mal rico, que todos nós devemos conhecer. Quem não conhece, vou relembrar rapidinho, não vou falar ela toda. Daquele rico que tinha já um celeiro cheio, mas ia ter uma grande fartura na sua colheita. Ele, não sabendo mais o que fazer, ele simplesmente pensou: vou desmanchar o meu celeiro, vou construir um maior e vou viver o resto da minha vida na fartura. E Deus, como a gente sabe que Ele tudo vê, Ele disse: amanhã, hoje mesmo terei a sua alma. Então, nós sabemos que não adianta nós querermos guardar. Nós temos essa mania, né, de querer preservar os nossos entes queridos. E quantas das vezes nós guardamos dinheiro
porque pensamos no futuro de um filho. Não quero que meu filho passe pelo que eu passei, e aí a gente vai guardando fortuna, mas não sabemos qual é a trajetória espiritual do nosso filho. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para esse filho, e em vez de ajudá-lo, às vezes nós estamos destruindo. E quantas das vezes esses filhos não são merecedores das heranças que os pais ficam acumulando para dar a eles quando desencarnar? Quantas brigas, quantas desavenças nós encontramos aí na história da humanidade de irmãos que acabam se tornando inimigos por causa de heranças deixadas pelos pais. E quantas vezes pais deixam heranças maravilhosas e os filhos, por não saber administrar, acabam com ela num tempo muito hábil. E isso vem para nós um exemplo. Vem para nós nos mostrar que nós estamos aqui para adquirir conhecimento, para adquirir valores. E quando Deus nos permite termos bens materiais, que possamos ter uma vida regrada, uma vida confortável, nós devemos pensar no nosso semelhante. Nós devemos pensar no outro. E quantas vezes batem a nossa porta e nós a fechamos pela nossa ambição, pela nossa falta de entendimento das leis do Criador. Então vamos continuar mais um pedacinho do Evangelho. O homem que Deus vos confiou, o bem que Deus vos confiou, desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto a vós, já pensaste que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor e que Ele vos emprestou? Olha só a pergunta. Nós teremos que prestar conta daquilo que Deus nos deu como empréstimo para o nosso crescimento. Nada temos. Tudo é emprestado por Deus. E aí nós vamos lá atrás, quando nós falamos do empréstimo, não só dos bens materiais, como dos nossos amores, do nosso trabalho. Quantas vezes nós vemos, nós ouvimos e nós falamos, meu filho, meu esposo, minha mãe, meu pai, minha esposa, e por aí afora. Só que nós estamos aqui transitando com esses irmãos, eles estão como empréstimos de Deus para nos ajudar a nossa evolução ou para que nós possamos os ajudar. E é através do exemplo da caridade, é através do exemplo do amor que nós vamos ajudar esses irmãos a crescer. Então, essas joias preciosas que nós temos ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada, esses são os nossos verdadeiros tesouros. Essas são as nossas joias raras. Mas os sentimentos, nós não podemos ter posse em relação a eles. Nós temos de ver que eles são espíritos livres, que não são de nossa propriedade. Então nós temos de nos despreender deles, porque na hora que nós partimos, ou quando eles partirem, a nossa dor é muito grande, porque nós não aceitamos os desígnios de Deus. Nós não compreendemos muitas das vezes a necessidade de o irmão fazer o caminho de volta, e aí quantas vezes nós sofremos demasiadamente por algo que nós já deveríamos compreender. Essa é a lei de Jesus. Nós, como Ele um dia esteve aqui e teve que fazer o retorno, também nós iremos fazer. Também nós teremos que compreender como a nossa Mãe Maria compreendeu a passagem de Jesus, o retorno dele ao plano maior. Então, o desprendimento dos bens terrenos é uma coisa que nós precisamos ir praticando aos poucos,
até a hora que nós não dermos tanto valor ao meu, ao que eu tenho, ao que eu consegui, mas darmos valor às pessoas que estão ao meu redor. Então vamos continuar. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, ouviríeis dizer frequentemente que quando o dinheiro é ganho, sabemos dar valor. É a mais pura verdade. Pois bem, esse homem confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas possibilidades. Terá maior mérito que aquele que, nascido na fartura, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem, que recorda suas lutas, seus esforços, tornar-se egoísta e impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele outro, pois quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais deve se empenhar em ajudar os outros. Olha essa passagem do Evangelho, que coisa mais linda. Nós sempre achamos que o rico é que tem que fazer, é o rico que tem que doar. Mas nós esquecemos que nós que viemos da família humilde, sabemos as dores da necessidade. Sabemos a dor da falta, às vezes de um alimento, às vezes de um agasalho. Então, quando nós conseguimos isso, é mais fácil nós compreendermos quando algum irmão bater na nossa porta pedindo. Então, a nossa obrigação diante desse irmão é muito maior do que aquele que nasceu na fartura. Porque aquele nunca conheceu o que é passar fome, o que é a falta de alguma coisa. Então, ele não sabe a dor, ele não a conheceu. Mas não quer dizer com isso que ele está imune às dores quando ele voltar à espiritualidade, se acaso ele não praticar a caridade. Ele também é responsável. Se ele já nasceu na abundância, ele também está aqui para dividir, para ajudar. Mas como podemos ajudar tendo já nascido nessa condição, ou não conseguido a minha fortuna trabalhando com o meu suor? Como Jesus disse, façai aos outros tudo aquilo que puderes. E nós vamos vendo aí grandes nomes na humanidade que usaram o seu dinheiro, seus bens terrenos para o crescimento, para ajudar, para dar condições de trabalho, grandes empresas, né? Ajudando as pessoas através do seu trabalho, da tua dignidade. Não é sair distribuindo, porque não é isso que Jesus prega, não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós saibamos aproveitar a oportunidade e que nós saibamos exemplificar com amor essa riqueza que Deus nos deu. Então, se nós podemos ajudar, que façamos dignamente, com respeito. Aí sim, nós estamos desprendidos dos bens terrenos. Mas quando eu humilho, quando eu tenho e mostro o outro que eu sou superior, que eu estou dando, que eu sou boazinha demais, eu não estou fazendo nada. Eu estou humilhando um irmão, uma criatura que é de igual para igual a mim diante de Deus. Vamos continuar o Evangelho. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir assim desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Então,
não é desfazendo dos bens terrenos que nós vamos nos tornar merecedores das glórias dos céus. Nós temos de saber usufruir, saber trabalhar. Então, quando nós não sabemos usar com responsabilidade, é onde nós falhamos. Jesus quer que nós tenhamos a riqueza para poder servir de avanço para a melhora dos nossos irmãos e nossa também. Então não precisamos ficar pobres, distribuir tudo, se nós não tivermos um objetivo, como teve São Francisco. São Francisco abriu mão da fortuna do pai para seguir um propósito que estava dentro dele. Ele tinha aquela missão. Então, fez parte da sua trajetória espiritual ele abdicar dos bens terrenos para continuar a sua vida e dar esse exemplo tão bonito que nós temos. Chico Xavier, da mesma coisa, ele não tinha apego nenhum aos bens materiais. Tanto é que ele poderia ter sido um homem riquíssimo, nós bem sabemos disso, mas ele nunca aceitou viver daquilo que não era seu. E ele foi humilde do início ao final, e nós sabemos a grandiosidade desse espírito. Dr. Bezerra de Menezes também nasceu num lar que no início tinha bens, depois não teve mais, e nem por isso ele se perdeu e se tornou um grande espírito onde nós temos o maior respeito. Então, os bens terrenos não é eles que vão fazer nós menores ou piores, vai ser como nós usufruirmos. E assim, nós temos grandes nomes no Brasil que fazem da sua fortuna um meio de ajudar o próximo. Nós temos em São Paulo, em Barretos, um hospital que o nome é Hospital do Amor. E o responsável é o Henrique Braga, se não me engano, e ele tem uma história muito bonita de amor e de empreendimento. Então, vale a pena a gente procurar saber as histórias das pessoas que fazem o mundo mais feliz. E vamos continuar. Não sejais depositário infiel, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação do vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor unicamente vós o que recebeste, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tens o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá ao pobre salda a dívida que contrai com Deus. Então, nós sabemos que tudo aquilo que eu faço para o meu irmão, ele está sendo um depositado na minha conta, na minha vida espiritual. Como espírito imortal, eu sei que esse registro, ele vai contar muito na hora que eu vou prestar conta dessa encarnação presente. Nós somos aqueles que estamos aqui para fazer a obra de Deus progredir. Todos nós temos condições, todos nós. Não são os bens terrenos que vai fazer com que nós paramos, que nós nos omitimos, mas sim os nossos valores. Esses sim são os maiores bens que nós podemos ter. As nossas conquistas, os nossos sentimentos, as nossas ações, os sentimentos nobres que nós despertamos nos outros, as alegrias que nós proporcionamos aos outros e a alegria de ser também importante na vida de alguém. E esse é o momento que nós vivemos hoje de nos fazermos ricos pensando um no outro, envolvendo-nos em amor, envolvendo-nos nesse mundo todo que está
um pensando no bem-estar do outro. Vamos nos imaginar. Nós somos filhos da luz. E como os filhos da luz, nós precisamos nos unir em prol da humanidade. Esse é o momento que nós clamamos a Jesus misericórdia. É o momento que nós pedimos ao Senhor que venha nos auxiliar, que venha nos livrar desse momento tão difícil que o mundo inteiro está passando. Mas nós vamos vencer todas as dificuldades com amor, porque nós temos de sermos menos egoístas, nós temos de nos despreender dos sentimentos mesquinhos e fazer com que esse amor de Jesus cresça através das nossas orações, através dos nossos sentimentos. Nós temos uma mensagem, um caso que Divaldo contou que eu achei muito interessante e eu vou dividir com vocês. Ele disse que certa vez um bispo e um senador estavam conversando. O bispo disse para o senador que tudo que nós temos aqui na terra é empréstimo, que tudo pertence a Deus. E o senador, com teu orgulho ou com a tua falta de conhecimento das leis de Deus, vamos assim dizer, ele disse: não, bispo, o senhor está equivocado, o senhor está errado, porque eu tenho muitos hectares de terras, eu tenho agropecuária, eu tenho uma plantação de trigo, eu tenho várias fazendas que eu já perco a quantidade que eu tenho em minhas mãos. Eu sou muito rico, tudo é meu. E o bispo disse: não, tudo pertence a Deus. E o senador mais uma vez disse: eu vou te provar. Vou provar ao senhor que tudo é meu. Amanhã eu vou colocar o senhor no meu jatinho e vou mostrar, vou sobrevoar as minhas propriedades e o senhor vai ver que eu sou muito rico e tudo ali é meu. O bispo ficou em dia, ele foi sobrevoar com aquele senador. E era no Texas. E quando ele chegou num determinado lugar no espaço, o senador começou a mostrar a ele uma plantação muito grande de trigo. E ele disse: tá vendo, bispo? Tudo isso é meu. Tudo pertence a mim. Seguindo mais adiante, ele mostrou: agora, olha só, a agropecuária, esses bois, veja, tudo é meu. Mas eu vou mais adiante e vou mostrar ao senhor as minhas fazendas. E continuou sobrevoando. Por alguns instantes, chegaram a várias fazendas. E ele mostrou as suas fazendas e disse para o bispo: agora, está convencido? Tudo isso pertence a mim. O bispo ficou em silêncio e eles desceram numa das fazendas lindas pertencente ao senador. Depois de algum tempo que eles estavam já acomodados, o senador pergunta ao bispo: e então, senhor bispo, está convencido agora? E o bispo disse: ainda não. Ainda não acredito e tenho certeza que nada pertence ao Senhor. E ele chamou um de seus empregados e falou o seguinte: vamos ao meu escritório, bispo, que eu vou te mostrar a prova de que tudo é meu. Pediu ao empregado que pegasse todas as escrituras e colocou em cima da escrivaninha e disse para o bispo: aqui estão os registros das minhas propriedades, todas. Agora, o que o senhor diz? São minhas ou não são? O bispo olhou para ele, deu um sorriso e disse o seguinte: senhor senador, quantos anos o senhor tem? O senador olhou para ele e disse:
60 anos. E o bispo disse o seguinte: daqui a 40 anos nós voltaremos a essa conversa. O senador olhou espantado e disse: mas daqui a 40 anos eu já estarei morto. E o bispo disse: então, a resposta está dada. Nada pertence ao Senhor. E com essa mensagem nós vamos aqui finalizando o nosso trabalho. Nada nos pertence. Nada. Eu posso achar que eu tenho, mas nada é meu. Tudo é de Deus. Tudo pertence a esse Pai que nos permite usufruir, que nos permite, através do nosso lar, através das nossas conquistas, nós termos a oportunidade de crescer e promover o crescimento do outro. Que nós tenhamos essa reflexão na noite de hoje, que possamos compreender que esse momento que estamos vivendo é um momento de partilha, é um momento de um pensar no outro. Muitos nesse momento não tem como correr a um supermercado e fazer uma compra e abastecer sua despensa. Muitos não têm condições de comprar nenhum medicamento. Mas se eu tiver, que eu tenha humildade, que eu tenha o coração, o sentimento de ajudar o meu próximo. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos nós e que nós possamos juntos nos desprender dos nossos bens terrenos e juntos agregar fundos, agregar bens para apresentar a Jesus um dia, que é o bem do amor, da paz, da caridade. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós. Obrigada.